Grandes amigos do canal, tudo bem com vocês aí? Delcio Gomes com você aqui com mais um vídeo muito interessante aí sobre acontecimentos desconhecidos da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre o dilúvio, fatos desconhecidos sobre o dilúvio. Se você não nos conhece, eu me chamo Delcio Gomes, sou escritor, autor de 4 obras literárias aí muito interessantes, estão praticamente esgotadas. Eu quero falar com você aqui agora, eu sou teólogo e escritor, e é sobre isso que eu quero falar com você aqui no início desse vídeo. Então, os meus livros são esses que estão sendo apresentados aí: A Criação, um olhar científico, O Projeto de Deus, O Segredo de Patmos e Contra Quem Estamos Lutando. Então, eu vou falar rapidinho sobre o livro Segredo de Patmos, porque todos estão sendo convertidos para audiolivros. E o Segredo de Patmos ele já está praticamente pronto. O link está na descrição aqui, fixado no primeiro comentário, e na descrição desse vídeo. Se você quiser adquirir esse audiolivro, é só clicar aqui na descrição. Ele fala sobre Apocalipse. Ele vai desvendar Apocalipse ali, o arrebatamento, essas coisas, porque Patmos é o livro, é a ilha onde João esteve aprisionado. Era uma ilha chamada Ilha de Patmos, onde o Império Romano prendia as pessoas, inimigas do Estado ali. E no tempo que ele esteve preso lá, ele recebeu a revelação do livro de Apocalipse. Por isso que chama o Segredo de Patmos. Você vai mergulhar no livro de Apocalipse aí, fazendo um apanhado bem atual sobre o mundo que estamos vivendo hoje. Então, sem mais demoras, vamos aí sobre fatos ocultos sobre o arrebatamento, fatos desconhecidos, aliás, sobre o dilúvio. Tá vendo a imagem do dilúvio aí? Então eu vou passar aqui fatos desconhecidos sobre o dilúvio. E de onde que eu conheço esses fatos? Sobre o livro de Jasser, que é chamado o Livro dos Justos. Esse livro pode-se considerar um livro apócrifo, um livro que não entrou no cânon bíblico. Ele não foi considerado um livro inspirado pelo Espírito Santo, então ele não entrou no cânon bíblico, mas ele vai contar a história paralela ao Pentateuco até a morte de Josué ali. Toda a história dos 5 primeiros livros da Bíblia está narrada aqui no livro de Jasser, com muito mais detalhes. E aqui fala fatos desconhecidos sobre o dilúvio. E o livro de Jasser, ele é citado na Bíblia aí pelo menos 2 vezes. Em Josué capítulo 10, versículo 13, aquele momento em que Josué ora e o sol para. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasser? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou até se pôr, né? Quase o dia inteiro. Então está escrito aí, ó. Isso não está escrito no livro de Jasser? Então é citado o livro de Jasser na Bíblia. Em outra passagem, em 2 Samuel capítulo 1, versículo 18, olha só o que fala. Dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jasser. É um livro antiguíssimo, escrito muito provavelmente ali na época de Moisés, quando escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então ele é citado, ele dá uma credibilidade. A Bíblia dá uma credibilidade ao livro de Jasser, de autor, por alguns historiadores, desconhecido, e tido como uma coletânea de história oral contada pelos hebreus que consumaram aí nesse livro, o livro de Jasser, que conta muito mais fatos, né? Então, vamos ler aqui o capítulo 1, o capítulo 6 do livro de Jasser, alguns pontos aqui. E naquele tempo, após a morte de Matusalém, o Senhor disse a Noé: vai com a tua casa para a arca. Então ele já havia construído a arca. Eis que se reúnem para ti todos os animais da terra, as feras do campo, as aves do céu e todos os que vêm a cercar a arca. Então Deus iria enviar os animais. E tu senta-te à porta da arca, e todo animal, desde as feras do campo, as aves do céu, deve subir e se colocasse diante de ti. E todo entre eles
que se agacharem diante de ti. Então Deus estava falando com ele, detalhes que não tem na Bíblia. Deus falou com ele, todos que se agacharem diante de ti, toma-os e entrega-os nas mãos dos seus filhos, para que os tragam para a arca. E todo aquele que permanecer de pé diante de ti, irá embora. Então, olha só que interessante, Deus falou, todo que se agachar diante de ti, você vai pegar e colocar para dentro da arca. Os que ficar de pé, deixa-se seguir embora. Continuando, e o Senhor fez isso no dia seguinte. Os animais, feras e aves vieram em grande multidões e cercaram a arca. E Noé entrou e assentou-se ao lado da porta da arca. E toda a carne que se agachou diante dele, ele trouxe para dentro da arca. E todos os que estavam diante dele em pé, ele deixou sobre a terra. E olha que interessante que tem narrado aqui. Uma leoa veio com seus 2 filhotes, macho e fêmea. E os 3 se agacharam diante de Noé. Mas a ordem é para colocar um animal de cada, né? E os 2 filhotes se levantaram contra a leoa e a feriram-na. E fizeram fugir de seu lugar. E ela foi embora. E eles voltaram para os seus lugares, se agacharam diante da terra, diante de Noé. E a leoa fugiu e permaneceu no lugar os leões, o casal de filhotes, né? Eu acho que não eram tão pequenos assim, porque eles feriram a mãe. E Noé viu isso e se maravilhou muito. E ele levantou-se e levou os 2 filhotes e os trouxe para a arca. Olha só que fato interessante. Deus falou que os animais que se agachassem era para colocar para dentro. Aí se agachou o filhote, ele macho e fêmea, mas a mãe se agachou também. Aí os 2 avançaram nela e a espantaram. Mas isso é só uma curiosidade. Olha só, continuando. E Noé trouxe para a arca de todas as criaturas vivas que estavam sobre a terra, de modo que não foi nenhuma faltou das que trouxe Noé à arca. Então não faltou nenhuma. 2 e 2 vieram a Noé na arca, mas os animais limpos, aves limpas, trouxe 7 casais. Na Bíblia também narra isso, como Deus lhe havia ordenado. E todos os animais, e as feras, e as aves ainda estavam lá. E eles cercaram a arca em todos os lugares, que a chuva não caiu até que se cumprisse 7 dias. Então os animais foram cercando a arca aí, e Noé e seus filhos colocando para dentro, enquanto ainda não havia chovido. Isso se cumpriu 7 dias. E naquele dia o Senhor fez com que toda a terra a tremesse, o sol se escurecesse e os firmamentos do mundo se enfureceram, e toda a terra foi movida violentamente, e os relâmpagos e os trovões rugiram, e todas as fontes da terra foram divididas, como jamais tinham visto os habitantes da terra. E Deus fez este ato poderoso a fim de aterrorizar os filhos dos homens, para que não houvesse mais mal sobre a terra. Então, nesse versículo 11 do livro de Jasser, está narrando o que Deus fez naquele 7º dia, antes de começar a chuva. A chuva iria cair no dia seguinte. Então, Deus estava dando o último aviso para que os homens se arrependessem de seu mal, das suas atitudes ruins. E eles não se arrependeram. No 12 aqui, ó. E ainda assim, os filhos dos homens não se arrependeram de seus maus caminhos, e eles aumentaram a ira do Senhor naquele tempo. Ou seja, a atitude deles não se arrependerem aumentou a ira de Deus, e nem se inclinaram seus corações para tudo isso, tudo que Deus fez. Deus deu um último aviso, mostrando que a misericórdia de Deus é grande ali, que ela vai até o limite, né? E eles não quiseram, não tinha chovido ainda nesse episódio, né? Deus estava dando a última chance. Isso não está escrito na Bíblia. E ao fim de 7 dias, no ano 600 da vida de Noé, Noé estava completando 600 anos, né? As águas do dilúvio vieram sobre a terra, e todas as fontes do grande abismo se romperam, e as janelas do céu foram abertas, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E Noé e sua família e todos os seres vivos que estavam com ele entraram na arca, tendo em conta as águas do dilúvio, que o Senhor a fechou por fora. E todos os filhos dos homens
que foram deixados sobre a terra se cansaram no meio deste mal por conta de sua chuva, então, por conta da chuva. Então, eles se cansaram de todo o mal que tinham feito, né? E pois as águas estavam subindo violentamente sobre a terra, e os animais e feras ainda estavam em torno da arca. E os filhos dos homens se reuniram, cerca de 700.000 homens e mulheres, e vieram a Noé para a arca. Imagina, caminhando para 1 milhão de pessoas querendo entrar na arca. E acharam a Noé dizendo, e chegaram a Noé dizendo: abre-nos, abre para nós, para que possamos ir à arca, para que não devemos morrer, pois deveremos morrer. Então eles estavam clamando ali para que Noé abrisse a arca. E Noé, em voz alta, respondeu-lhes da arca, talvez lá de cima, possivelmente, né? Dizendo: não tendes todos vós se rebelado contra o Senhor? Todos vocês não se rebelaram contra o Senhor e disseram que ele não existia? Então eles estavam praticamente vivendo o ateísmo, né? Dizendo que Deus não existia. E, portanto, o Senhor trouxe em cima de vocês este mal. Então, tá vendo o juízo de Deus? A ira de Deus, para vos destruir e exterminar-vos da face da terra. Não foi isso que eu falei a vocês de 120 anos atrás até hoje, e vocês não ouviram a voz do Senhor, e agora vocês desejam viver sobre a terra? E disse a Noé, então disseram a Noé: estamos prontos para voltar ao Senhor, abre apenas para que possamos viver e não morrer. Olha só que povo cara de pau, bicho. Eles chegaram a falar que Deus não existia, poucos estavam se lixando com Noé ali, quase que eu falei Moisés. E Deus deu 120 anos para que eles se arrependessem. Durante 120 anos, Noé pregou, falou com eles que haveria de vir um juízo de Deus na forma de um dilúvio. E eles, nem aí, não quiseram nem saber. Mas não havia chance mais para eles. E Noé respondeu-lhes dizendo: eis que agora que vocês veem o trabalho de suas almas, então vocês estão vendo o trabalho de suas almas, o que vocês plantaram, vocês estão colhendo. Desejam voltar para o Senhor, e por que não retornaram durante esses 120 anos que o Senhor lhes concedeu como período determinado? Então, por que vocês não voltaram durante 120 anos? Por que vocês não se arrependeram? Note que nesse tempo antes de dilúvio, o homem vivia muitos anos na face da terra. Viviam quase 1000 anos, né? Depois que a Bíblia fala que a idade do homem foi reduzida entre 70 e 80 anos. Mas agora vocês vêm e me dizem isto em consideração dos problemas de suas almas, porque vocês estão passando esse aperto aí, pois agora também o Senhor não vai ouvir-vos, nem vos dará ouvido a vocês nesse dia, de modo que vocês prosperaram em seus desejos, ou seja, nas suas maldades, né? Vocês cresceram nas suas maldades, agora Deus não vai ouvir vocês. E os filhos dos homens se aproximaram a fim de entrar na arca, então eles partiram para cima, para entrar em conta da chuva, pois não podiam suportar a chuva sobre eles. E o Senhor enviou todos os animais e as feras que estavam à volta da arca, e os animais espantaram-nos desse lugar. E cada um seguiu o seu caminho, e eles novamente dispersaram-se sobre a face da terra. E a chuva, então, olha só, Deus enviou, eles foram para cima da arca, 700.000 pessoas, e Deus enviou feras ali que eles espalharam e caindo chuva em cima. E a chuva ainda estava descendo sobre a terra, e desceu 40 dias e 40 noites, e as águas prevaleceram sobre a terra. E toda a carne que estava sobre a terra ou nas águas morreram, desde os homens, os animais, as feras, os répteis, as aves do céu, que restavam apenas Noé e aqueles que com ele entrou na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra, e levantaram a arca e foi levada da terra. Tá vendo? O que aconteceu com essas pessoas aí, ó? Rejeitaram a oportunidade de salvar suas vidas, rejeitaram a Deus e por isso pereceram nas águas aí, morreram todos afogados aí, não sobrou ninguém, aos montes aí enchendo de água aí, ó. Até que não restou ninguém. Então, era só isso que eu queria passar para vocês aqui, porque
esses detalhes do livro de Jasser, que é traduzido, quer dizer, o livro do justo, nos ajuda a compreender mais alguns detalhes que tem na história e que não tem na Bíblia, né? Então, o que você achou disso aí? Deixa aqui nos comentários, deixe seu like, e se você tem interesse aí no livro O Segredo de Patmos, que ele é um aprofundamento aí, que vai explicar Apocalipse aí de uma forma muito mais simples de entender, vai estar aqui fixado no primeiro comentário aqui nesse vídeo. Gostaram do vídeo, pessoal? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Deixa eu encerrar essa apresentação aqui.